neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. O mundo é mau, mas Cristo é maravilhoso. A revelação dos 7 selos. Revelação é desvendar uma coisa previamente oculta. É o pão da vida, é o fruto das primícias que Deus tem dado para os seus filhos, a manifestação do que está escrito para aquele dia. É a revelação que sempre sustentou a igreja. A igreja foi sustentada, edificada na revelação, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse: não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ela não foi edificada sobre o homem, mas sobre aquela confissão, sobre aquela revelação. A revelação é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas os que nela creem não serão confundidos. Romanos, capítulo 9, verso 33, confirma isto. Agora, ouvintes, vamos lembrar uma coisa, já que temos ouvido em síntese sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Vamos lembrar o seguinte, que João ouviu 7 trovões, em Apocalipse, capítulo 10, verso 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, e eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Pois bem, uma coisa deve nos chamar a atenção nesse instante. É que se João escrevesse o que os 7 trovões dizia naquele momento, ele, João, teria escrito tudo que o 7º anjo revelou agora nos nossos dias. Lembre-se que Apocalipse 10 diz logo em seguida, quando ele recebeu a ordem para não escrever: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Anjo é mensageiro. Este anjo é um anjo terreno que tem vindo nesta era. É o 7º anjo para abrir os selos, para revelar o que João não pôde escrever. Na verdade, há um segredo ali dentro, que é o dia e a hora. Isso é contido no 7º selo, que por sua vez é o fim de todas as coisas. Nas próprias palavras do profeta, no 7º selo ele diz: devemos recordar
que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. Isso está no sétimo selo, parágrafo 136. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, o fim da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. No final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e é ainda o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo. Parágrafo 136, para aqueles que já têm esta mensagem. Mas o que nos resta agora, ouvintes? Conheçam, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É ir para o lar, é tempo. O fim não deve assombrar, mas sim deve alegrar. Deve nos causar júbilo, alegria. É o fim de toda dor, de todo sofrimento, de todas as lágrimas. É o fim da própria morte. Nós lembramos nesse instante da promessa feita à prima órfã. Foi um tropeço, aquela revelação, aquela promessa que ela recebeu. Foi um tropeço para as primas ricas. Nós vamos contar essa história ao pé da letra, como ela é. Está certo, um dia, o filho do presidente da companhia foi ali ao rancho para fazer uma visita de inspeção, naqueles ranchos que seu pai tinha ali no oeste, grandes fazendas. O que cuidava do rancho tinha umas filhas muito belas, e ao saber que vinha este homem importante, o que fizeram elas? Se vestiram todas ao estilo do oeste. E estas jovens se vestiram da melhor maneira possível para receberem a este homem, e cada uma abrigava a esperança de conquistá-lo. Estas primas ricas falam das organizações religiosas que estão aí se preparando à sua maneira para receberem o Filho de Deus, a volta de Jesus Cristo. É o tipo perfeito. Veja que também vivia naquele rancho uma prima órfã. Ela era prima daquelas moças. Ela fazia o trabalho pesado da casa, porque as outras tinham que cuidar de suas unhas e não podiam lavar as louças para não irritarem a pele tão delicada que elas tinham. Elas eram muito luxuosas, elas eram ricas, belas, e elas cuidavam mais da aparência física, da aparência exterior. Finalmente chegou este homem rico e foram receber em sua carruagem de cavalos, e tudo estava cheio de alegria. Naquela noite tiveram um baile, um grande culto, né? E ali estiveram todos os rancheiros vizinhos e todos estavam festejando. E esta festa se prolongou por uns 2 ou 3 dias. Então, numa das noites da festa, este jovem saiu para tomar ar fresco e para se separar um pouco daquelas moças. Ao olhar para o curral, viu uma jovem um pouco andrajosa que estava carregando uma vasilha de água suja onde havia lavado as louças. Ele pensou: eu nunca tenho visto esta moça antes. De onde haverá saído? E nisso se propôs chegar até onde ela estava. Ao chegar frente a ela, notou que estava descalço. Então ela parou e abaixou sua cabeça.
pois já sabia quem era aquele jovem, e ela não podia ocultar sua timidez em presença dele. Apenas era uma prima das outras jovens, cujo pai era o que cuidava daquele enorme rancho, daquela fazenda. E ela permanecia com sua vista para o solo, porque estava tão envergonhada por estar descalço. Então ele lhe perguntou: como te chamas? E ela disse seu nome. Logo lhe perguntou: por que não estás ali na festa com as demais? Ela lhe respondeu com certas escusas. Então, na noite seguinte, ele foi vê-la de novo. Enquanto todos estavam felizes com seu barulho e alvoroço, dançando e cantando e gritando, ele estava ali sentado no curral, esperando quando aquela jovem viesse jogar água suja. Quando ela chegou, lhe disse: conheces o verdadeiro propósito de minha vinda aqui? O rapaz perguntou para ela: conheces o verdadeiro propósito de minha vinda aqui? A moça respondeu: não, senhor, não o sei. Ele disse: meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa, e em ti tenho encontrado o caráter que elas não têm. Eu não encontrei a beleza, a formosura, as construções que ela tem, a sabedoria intelectual que elas têm. Nessa hora eu penso em minha igreja, não é? Diz o profeta. Então o rapaz diz assim: eu não encontrei nelas o caráter. E perguntou para a moça: te casarás comigo? Ela lhe respondeu surpreendida: eu? Ora, eu nunca poderia pensar em tal coisa. Ela sabia que aquele jovem era o filho do dono de todos aqueles ranchos, das máquinas empacotadoras e quantas coisas mais. Era o herdeiro de tudo. Ele lhe disse: sim, é que não tenho podido encontrar uma esposa a meu gosto em toda a sociedade de Chicago, de onde venho. Eu quero uma verdadeira esposa. Se houvesse essa escolha, hein? Escolhessem pelo caráter. Eu quero uma verdadeira esposa, uma esposa com caráter. E tudo o que eu tenho estado procurando tenho encontrado em ti. Te casarás comigo? Lhe respondeu: sim. Então ele lhe disse que ia regressar. Fez a promessa para ela. Lhe disse: prepara-te. Dentro de um ano, a partir de hoje, voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar. Então já não terás que trabalhar desta maneira, sofrer desta maneira. Nos iremos a Chicago e te construirei uma casa como nunca tens visto. Ela disse: ora, eu nunca tenho tido um lar. Sou uma órfã. Ele lhe disse: pois vou construir uma casa para você, eu voltarei por ti. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar. Ela começou a contar os dias e se propôs trabalhar em tudo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar seu vestido de casamento. É um tipo perfeito da noiva de Cristo agora. Está vivendo sob as promessas dele. Ela estava se preparando, enquanto as primas estão procurando apresentar beleza, aparência. Mas acontece que, quando as primas viram o vestido de casamento que havia comprado, viram a mensagem dela, lhe disseram: pobrezinha, você em verdade pensa que um homem como aquele vai ter algo que ver com uma pobre órfã como você? Ela lhes respondeu: porém ele me prometeu, e eu creio em sua palavra. Ela sabia quem lhe tinha prometido, como Maria sabia de quem era o filho. Você sabe de quem é esta mensagem. Deixa que seja zombado, criticado. Pobrezinha, diziam elas criticando.
Ele simplesmente está criticando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, casar, haveria escolhido a uma de nós. Porém, ele me prometeu, disse ela, e estou esperando. Eu também, você também, não é, ouvinte? Os dias seguiram passando rapidamente e por fim chegou o dia marcado. A certa hora ele chegaria. Ela, pois, se vestiu com seu vestido de casamento, ainda que até esse dia não havia voltado a ouvir nada dele, hein? Nenhuma carta, nenhuma coisa alguma, nenhum namoro imundo. Ela sabia que viria, ele só tinha lhe dado a palavra. Se vestiu e preparou tudo. Agora elas estavam rindo, zombando daquela moça, já que aquele jovem havia vindo e nenhuma delas havia ouvido nada disto. A mensagem não era para elas. Elias vem para converter o coração dos filhos aos pais. Porém, aquela jovem estava baseada na promessa que ele lhe havia feito e de que voltaria por ela. E as primas estavam rindo e fazendo toda a classe de zombaria. Mas ela se manteve em calma, sem vergonha alguma. Estava totalmente limpa, pura, vestida com seu vestido de casamento e tinha um ramalhete de flores em sua mão. Vocês sabem, a Bíblia diz que a esposa de Cristo tem se preparado. Ali estava com suas flores na mão esperando-lhe. E as primas diziam, zombando, eu te disse, ele não vem. Ele tarda sua promessa. Ele não vai vir nesta era, etc. Ainda faltam 5 minutos. Ele chegará, dizia ela. Continuaram com sua zombaria, mas ao passar os 5 minutos se começou a ouvir o galope dos cavalos correndo e as rodas rodando. A carruagem parou frente a ela e ela saltou dentre as primas, saiu do meio delas e saiu correndo para a carruagem ao mesmo tempo que ele vinha se encontrar com ela. Então a recebeu em seus braços e lhe disse, amada, tudo já tem terminado. Deixou as primas, as denominações assombradas e se foi para Chicago, ao novo lar que lhe havia sido prometido. Eu sei de outro alguém que tem feito uma promessa semelhante, porém muito mais sublime do que aquela. Vou preparar-vos lugar, e se eu for lhe preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Pode ser que os demais digam que estamos loucos. Não creem na revelação dos selos, não creem no profeta de Deus. Porém, irmãos, para mim, durante este tempo, quando os selos estão sendo abertos, desta maneira, tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo de pé ali dizendo ao final da mensagem do 7º anjo, o tempo não será mais. Então essa noiva tão real tomará seu voo para pousar nos braços de Jesus, e ele a levará à casa de seu pai. Pensemos, pois, nestas coisas. Então diremos, glórias terei lá no céu. Quando daqui me ausentar, estarei junto ao meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá nos céus, quando daqui me ausentar, estarei junto a meu mestre, onde tristezas não há. Glórias terei lá no céu, porque a Jesus aceitei. Estarei junto a meu mestre, longe das glórias terrestres, junto a meu mestre, meu rei. Sim, 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 Cristo é nosso amigo, Cristo é nosso abrigo, nossa redenção.
Sim, sim, sim. Vem, alma perdida, Cristo é nossa vida, nossa salvação. Cristo é nosso guia, nossa... Deus tem nos visitado nestes últimos dias com a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Isto dá alegria para os eleitos, para os escolhidos de Deus, e creem de todo o coração na revelação dos 7 selos do Apocalipse, pelo 7º anjo daquele livro. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Se você ainda não é batizado no batismo apostólico, peça o quanto antes, venha ser batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não encontra nenhuma outra forma, nas Escrituras e nem na história, até 300 anos depois de Cristo, um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio qualquer um mostrar na Bíblia e na história a prática, a obediência de Mateus 28:19 usando títulos. Eu desafio qualquer um. Você corresponde com esse desafio das Escrituras, do Espírito Santo. Mas te digo, isso é apenas o abecedário. Comece por aí. Venha enquanto há tempo. Deus tem o Cordeiro no trono da intercessão. Mas quando chegar o último eleito, ele deixará o trono. Agora é rei, é o leão da tribo de Judá. Não haverá mais intercessão. O mundo ficará em grande tribulação. As virgens nécias tentarão comprar azeite. Comprar é sofrer, mas agora é tarde. Que Deus possa abençoar o coração de cada ouvinte nesse sentido. Temos cumprido o nosso dever, em síntese, com falhas na verdade, mas é o suficiente para Deus chamar qualquer outra semente que esteja faltando porventura. Aí está, em síntese, alguma coisa sobre a revelação dos 7 selos, que culmina nisto, o fim de todas as coisas e o início de uma nova era. Estejam conosco ali, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O dia não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois presto virá esse evento faustoso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firmes os pés na bendita verdade, descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem.